Há episódios na vida do Senhor Jesus que por vezes nós não valorizamos muito ou não percebemos talvez 100% o seu contexto ou a sua realidade e talvez nos escape lições importantes para nós, podem ser bênção para as nossas vidas e também direção para aquilo que nós devemos ser e fazer. Um destes episódios que pode parecer até um bocadinho insólito, não se percebe muito bem, talvez, porque que houve uma preocupação tão grande em que ele ficasse narrado na Escritura, está no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, quando Lucas nos fala, e ele é o único dos evangelistas que diz isto de forma tão específica, como é que os discípulos encontraram o local onde deviam preparar a última ceia. Lucas 22. Lembramos, irmãos, que Jesus está vivendo neste episódio os momentos finais da sua vida antes da cruz. Ele está naquela última semana, chamada Semana Santa, na qual o Senhor Jesus sabe que na sexta-feira ele vai ser crucificado. Ele já disse isso aos discípulos várias vezes, só que os discípulos não perceberam ou não quiseram perceber. É necessário que seja preparada a festa e os discípulos também sabem disto. Eles já participaram provavelmente da festa com Jesus mais de uma vez. E então em Lucas 22 nós encontramos esta expressão e este pormenor a respeito da preparação da festa. Diz assim em Lucas 22 a partir do versículo 7. Chegou, porém, o dia dos asmos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem, levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai da família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado. Aí fazei os preparativos. Um homem carregando um cântaro de água. Este é daqueles pequenos pormenores do texto sagrado que nós normalmente passamos por cima. Não nos chama absolutamente atenção nenhuma este personagem, nós não sabemos quem é o seu nome, nós não sabemos se ele é uma pessoa importante ou não, nem sequer sabemos porque que Lucas nos conta este episódio. Talvez tivesse ficado no coração de Pedro, de João, de um modo particular este momento, e na altura em que conversavam com Lucas, este médico amado, este grego, a respeito da vida de Jesus, tivessem-se lembrado deste pormenor e tivessem dito. Mas eu gostaria de dizer aos irmãos que este personagem acaba por ter lições importantes para nós. Um homem carregando um cântaro. Eu creio que neste pequeno personagem singelo e sem nome, nós temos pelo menos 3 lições importantes a guardar. A primeira delas, era algo muito diferente. Nos tempos bíblicos, a água era um produto essencial, como é nos nossos tempos, mas muito mais difícil do que é para nós agora. Poucas famílias no tempo de Jesus tinham o privilégio de ter um poço particular de onde tirar a sua água. A grande maioria da população dependia de poços públicos, precisava ir a locais públicos, a fontes públicas, a poços públicos para buscar a água e carregar a água por vezes de distâncias consideráveis. É por isso que nos tempos de Jesus também havia andares, como hoje há, não é? Os irmãos às vezes dão o seu endereço, eu moro no 3º direito, eu moro no 5º esquerdo. Também havia andares, irmãos, havia prédios às vezes com vários andares no tempo de Jesus. Mas nos nossos tempos é muito comum que o resto do chão seja o mais barato, não é? E que o último andar lá de cima, porque está por cima de toda a gente, seja o mais caro. No tempo de Jesus era o contrário. Quanto mais para cima, mais barato, porque ninguém queria morar lá em cima só pelo trabalho de carregar as coisas, porque não havia elevadores. E a água era uma destas coisas que se tinham que carregar. Ora, carregar água era uma tarefa árdua. Era preciso normalmente levar o cântaro, era preciso entrar na bicha, porque os locais onde havia água eram muito concorridos. Uma cidade como Jerusalém, nesta época do ano, estava apinhada de gente. Dizem alguns autores antigos que neste momento, neste período da festa da Páscoa, a cidade de Jerusalém tornava-se momentaneamente a cidade mais populosa do mundo, por causa de todos aqueles que iam à festa
em Jerusalém. Então a bicha devia ser grande, esperar para finalmente chegar a sua vez de pegar a água. E um balde de água, irmãos, pesa mais do que parece, não é? A gente quando pensa num balde de água, é só um balde de água, é só um balde de água. E os homens se calhar falam, é só um balde de água, porque normalmente homens não carregam baldes de água. Mas perguntem às mulheres se os baldes de água são pesados. E os cântaros que carregavam boas quantidades de água ficavam realmente muito pesados. Isto era trabalho complicado. Normalmente as pessoas não iam sozinhas ao poço, iam acompanhados para que um ajudasse o outro a colocar o cântaro sobre a cabeça ou sobre o ombro e então transportá-lo nas distâncias necessárias. No tempo de Jesus, este era um trabalho feito quase que exclusivamente por mulheres. Eram as mulheres as responsáveis por levar a água para casa. Normalmente nós encontraríamos um grupo de mulheres à volta do poço, conversando, uma ajudando as outras, no início da manhã, no fim da tarde, que eram as horas mais fresquinhas, digamos assim, e mais propícias. No início da manhã, para levar a água para as necessidades do dia, para cozinhar, para lavar e outras coisas mais. No fim do dia, normalmente, para levar a água para o banho do fim do dia. Mas havia esta necessidade de ajuda mútua. Era um trabalho feminino, como ainda é hoje em muitos lugares do mundo. Daí que encontrar um homem carregando um cântaro de água era algo fora do habitual. Quando Jesus diz aos seus discípulos, quando vocês entrarem na cidade vão ver um homem carregando um cântaro de água. É só pensarmos, irmãos. Se houvesse muitos homens carregando cântaros de água ia ser muito complicado, não é? Como é que eles iam saber qual deles seguir? Jesus teria que ter dado mais instruções. Mas quando Jesus diz, vocês vão encontrar um homem carregando um cântaro, não precisou dizer mais nada, porque isto era raro, era uma coisa diferente, era uma coisa fora do habitual, era uma coisa que chamava a atenção. E os discípulos imediatamente perceberam isto. Eles sabiam que quando entrassem em Jerusalém, na porta onde eles iam entrar, não iam ver muitos homens carregando cântaros de água. Iam ter que procurar bem para achar um. E este personagem diferente, a que eles tinham que encontrar. Porquê é que ele estava carregando o cântaro de água? Nós não sabemos. Será que ele era solteiro? Não é? É possível, não é? Normalmente os homens no tempo de Jesus casavam cedo, mas de repente este ficou solteiro e por isso é que estava a carregar a água. Será que a esposa dele estava doente e por isso ela não pôde carregar a água neste dia? Será que a esposa estava grávida, já numa fase da gravidez e que não permitia carregar a água? Oh, irmãos, podemos especular até dizer chega. Mas uma coisa é certa, e a primeira lição que eu queria que nós guardássemos: procurem um homem carregando um cântaro com água, porque era uma coisa fora do comum. Era uma coisa diferente, que chamava a atenção. Segundo, um homem carregando um cântaro de água. Era um homem que certamente fazia um trabalho que ia abençoar toda a sua casa, toda a sua família. A água é um produto fundamental. Nós precisamos dela para tudo. Precisamos de água para beber, precisamos de água para cozinhar, precisamos de água para lavar as nossas coisas, precisamos de água para lavar a roupa, precisamos de água para lavar o nosso corpo, precisamos de água para tantas coisas. A água continua sendo essencial, o seu valor é inestimável. É claro que hoje em dia para nós é muito fácil. Nós chegamos à torneira, abrimos e a água sai. E até esquecemos do valor que ela tem em tantos lugares. Este trabalho, e todo o trabalho, por regra, pode ser um trabalho que traz bênção, era um trabalho que trazia bênção de um modo especial, porque este homem estava carregando água e esta água não devia ser só para ele. Podemos imaginar a expectativa das pessoas na casa, à espera de que ele chegasse trazendo o cântaro de água. Não sei se os irmãos aqui já viveram em algum lugar onde houvesse esta necessidade. Já vivi. Talvez alguns irmãos aqui já tiveram esta experiência. E quando vai acabando a água, a gente começa a ficar angustiados e à espera de que a pessoa que vai carregar a água traga de uma vez a água, porque nós precisamos dela. Lembro-me que este foi o grande problema que a minha mãe teve quando foi me visitar no campo missionário. Esta foi a maior dificuldade que ela teve. Teve dificuldade com o calor, teve dificuldade com muitas coisas, mas a sua angústia maior era a água, porque era um produto de grande valor e não havia muito, não se podia desperdiçar. Imagina quando chega aquele personagem que vem trazendo a água, a satisfação, a alegria que todos têm, porque é bênção, a água que vai refrescar, a água que vai permitir dessedentar, a água que vai trazer satisfação. Um homem carregando um cântaro de água é um homem que abençoa. Abençoa não somente a sua vida, mas abençoa a vida de todos aqueles a quem leva
esta preciosa água. Mas em terceiro lugar, irmãos, este homem, não sabemos nem se de forma consciente ou não, este homem diferente e este homem abençoador também serviu de guia. Diz o texto sagrado que Jesus disse aos seus discípulos: quando vocês entrarem na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água, segui-o até a casa aonde ele entrar. Jesus mandou os discípulos seguirem este homem. E para onde ele os guiaria? Para o lugar aonde eles deviam preparar e comer a última ceia. O lugar onde eles iam passar com Jesus aquelas horas preciosas de comunhão antes da cruz. O lugar onde eles iam desfrutar de uma comunhão íntima com o Mestre, onde iam receber instruções preciosas para as suas vidas. Algumas das palavras mais extraordinárias de Jesus iam ser pronunciadas naquele contexto. Eles ali iam ouvir o Mestre abrir o seu coração e falar do que estava no seu íntimo. Dizer aos seus discípulos, de forma muito clara: um de vós me há de trair, um de vós me vai negar 3 vezes antes do galo cantar. Mas também, deixo-vos a minha paz vos dou. Eu sou a videira, vós as varas. Se vós permanecerdes em mim e eu em vós, dareis muito fruto. E tantas outras coisas extraordinárias. Este homem os ia guiar para o local onde Jesus ia instituir a Santa Ceia, onde pela primeira vez ele ia tomar o pão, ia tomar o vinho e dar-lhe um novo significado. E dizer: este é o meu corpo, que é partido por vós. Este é o meu sangue, é o sangue da nova aliança. Este homem os ia guiar a um recinto tão especial. Aquele quarto alto, lugar de comunhão, lugar de aprendizado, lugar de crescimento. Eu não sei se este homem tinha a consciência de que ele ia servir de guia. Presumo que não fosse pelo menos nenhuma preocupação que existia nele. Simplesmente ele fazia uma tarefa cotidiana, ele cumpria algo que era necessário, ele fazia algo que era relativamente simples, mas no meio do seu dia-a-dia, por ser um personagem tão diferente que chamava a atenção e cumprindo esta atividade corriqueira, mas que era abençoadora, ele era também e foi também um guia para algo tão especial e tão sublime. E foi tão especial e tão sublime que ficou guardado no registro histórico, na Bíblia Sagrada, para tanto tempo depois nós lermos. Meus irmãos, a vida cristã, a que nós somos chamados a viver, também deve ter estas características. Nós somos chamados, como este homem, a ser santos. Não esquisitos, mas diferentes, destoantes do meio em que nós estamos. No mundo pecador, egoísta, egocêntrico, nós somos chamados a fazer a diferença. No mundo que só se preocupa consigo, nós somos chamados a ser altruístas, preocupar-nos com os outros. No mundo que só olha para as suas próprias necessidades, somos chamados a olhar e a providenciar para as necessidades daqueles que estão à nossa volta. No mundo em que as pessoas não têm direção e não sabem para onde ir, nós somos chamados a mostrar a elas o caminho. Não fomos chamados para ser exóticos, nem esquisitos, nem estranhos. Não precisamos de destoar do meio em que nós estamos necessariamente por causa do nosso vestuário ou de outra coisa, mas pela nossa atitude, pelo nosso caráter, pelo nosso comportamento, pelas nossas palavras. Um servo de Cristo, uma serva de Cristo, certamente chama a atenção e se destaca. É diferente. Não é o comum. Destaca-se como um homem carregando um cântaro de água nos tempos de Jesus. Mas também somos chamados, como este homem, para sermos bênção para aqueles que estão à nossa volta. Somos chamados a amar aqueles que estão ao nosso redor, para que as nossas vidas não sejam só bênçãos que nós recebemos para nós, mas que chegam àqueles que estão ao lado. Nós carregamos algo refrescante, purificador, que sacia e que lava. A vida do crente, que carrega o evangelho verdadeiro da paz, no mundo em guerra, é um evangelho de propósito, de direção, no mundo que está perdido. É um evangelho de comunhão, no mundo que está cada vez mais solitário. Nós carregamos, irmãos, algo muito precioso. O que há de mais precioso para o mundo onde nós estamos? Quero mostrar às pessoas o caminho,
para se encontrarem com Deus. Aquilo que carregamos como crentes em Cristo nas nossas vidas é tão valioso, tão rico, tão refrescante, como aquele homem naquele dia. Um homem carregando um cântaro de água cristalina. Mas também, irmãos, e por último, como aquele homem, vidas assim que se destacam porque são diferentes, vidas assim que abençoam porque compartilham aquilo que têm, também são vidas que guiam. Podem não se preocupar, talvez, essencialmente com isto, mas o fato é que, por serem diferentes, por procurarem abençoar, por viverem de um modo que não é o comum, servem de exemplo, servem de direção, servem de padrão. São vidas que levam as pessoas mais perto de Deus, que levam as pessoas àquele quarto alto, àquele lugar onde podem encontrar Jesus, aquele lugar onde podem descobrir a vida e podem ouvir e encontrar palavras sublimes. O homem do cântaro não era importante por si mesmo. Tanto não era que nem sequer sabemos o seu nome. A importância que nós temos para Deus, irmãos. Mas somos provavelmente bem menos importantes do que nós às vezes queremos nos julgar. Mas a nossa importância estará em que nós podemos ser instrumentos nas mãos de Deus. E de uma forma extraordinária como aquele homem servir para chamar a atenção pela nossa diferença, para levar a bênção da salvação, para guiar ao caminho de encontrar com o Senhor. Se nós, através das nossas vidas, fomos marcados por esta santidade, compartilharmos esta água da vida que é Jesus e servirmos de guia para as pessoas, aí sim, a nossa importância será extraordinária. Não por nós, por aquilo que nós levamos, pelo caminho que nós mostramos, e poderemos, quem sabe, como este homem, entrar para a vida de muitas pessoas no registro histórico e sagrado. Houve um dia que eu encontrei um homem carregando um cântaro com água. Que nas nossas vidas possa ser assim, irmãos. Que as pessoas possam descobrir nas nossas vidas algo que possa abençoá-los de tal maneira que seja digno de registro. E que um dia, com muita alegria, pode ser até que nem se lembrem dos nossos nomes, mas possam dizer um dia, aquela pessoa, aquele senhor, aquela senhora, aquele jovem, aquela rapariga, aquele adolescente, aquela criança, conhecia algo tão extraordinário e apontou-me o caminho da salvação. Amém?